Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. Nós vamos falar sobre o filme Showbar, que é um filme dos anos 2000, que tem várias lições sobre falta de comunicação, e nós todos juntos vamos julgar aquela que precisa ser sim julgada, que é a Neura adolescente. Esse filme foi dos meus filmes preferidos por anos. Nossa senhora, como eu era apaixonada por esse filme. E era anos 2000, muitos de vocês nem nasciam quando eu tava vendo esse filme. Então eu via na TV aberta. Quando passava na tela de sucessos do SBT, gente, meu olho enchia d'água, ficava emocionada, ficava a semana inteira, tipo, eu vou assistir Showbar de novo. Até o momento que eu comecei a me inscrever em locadores, daí eu podia alocar os filmes e assistir quantas vezes eu quisesse. E eu assisti muitas vezes mesmo. E esse filme, pra vocês, jovenzinhos, que querem se vestir que nem os anos 2000, ele é o puro suco dos anos 2000. Você quer a inspiração do que a gente achava que se vestia? Anos 2000 é aquele filme. A gente se vestia de uma maneira um pouquinho mais simplinha, mais fraquinha, mas o nosso sonho era se vestir daquele jeito nos anos 2000. E eu assisti esse filme ontem com uma vergonha alheia. Gente, que filme ruim! E daí eu lembrava das cenas que me deixavam assim com o olho brilhando, piscando, assim... Meu Deus, isso é a maior obra de arte criada pela indústria cinematográfica. E eu assisti ontem falando, Neuraci, você precisava de amigos, era assim, porque porra. Mas vamos ao filme oficialmente. O filme conta a história da Violet, uma garota de cidade pequena que está no seu último dia de trabalho, porque ela vai tentar a carreira na cidade grande, em Nova York. Então, ela serve pizzas numa lanchonete, que também é bar, que também é diner, que também faz bastante coisa. E ela ainda assina o cartãozinho ponto dela para colocar no grande painel de cartõezinhos ponto de pessoas que saíram da cidade para tentar a vida na cidade grande. E ninguém conseguiu. O cara que tá lá no bar fala, ixi, isso daí é amaldiçoado. Ninguém que assina esse livro ponto aí consegue sucesso. Não põe aí não. Então ela já começa com uma estatística boa, né? Todo mundo que tentou falhou. Todo mundo. Ela chega em casa e o pai dela, ele é o supra-sumo do pai dos anos 90. Ele é o Homer Simpson. Ele come um monte de coisa não saudável. A gente vê o filme inteiro ele comendo fast food escondido da filha, que tá tentando fazer ele ficar saudável pra ele não infartar. Antes de sair, faz comida pra ele, mostra onde estão as vitaminas. Fala que ela vai vir todo sábado pra lavar a roupa dele, porque ele não lava a própria roupa. Porque a mãe dela é falecida e tal. E ele tá emburrado, tá com um beicinho, falando, eu não quero que você vá. Ela fala, pai, você falou que eu podia fazer o que eu quisesse. Sim, mas aqui na cidade eu não quero que você vá. Lá é um lugar muito perigoso, lá é feio, não vá. Nossa, todo birrento. Daí ele fala, pai, não. E daí no final ele até que aceita e fala, tá bom, filha, vai, boa sorte. Quem leva ela é a melhor amiga dela. Melhor amiga dela é uma atriz ótima e ela contou que nos bastidores ela estava sendo coagida por todo mundo a perder peso. Mas a cultura dos anos 2000 estava intrínseca nesse filme. Ela falou que era horrível. Todo mundo chamava ela de feia e de gorda, que ela ia continuar gorda e feia se ela não emagrecesse pra terminar de gravar o filme. Mas ela leva a melhor amiga até Nova York, ela chora, elas se abraçam e ela entrega um bolinho de dinheiro que, segundo ela guardou por muitos anos pra ter esse dinheiro pra dar pra melhor amiga pra ela sobreviver em Nova York caso não dê certo a carreira profissional musical dela, né? E não tem, tipo, plano de vida dela. Ela vai trabalhar no quê? Ela tem dinheiro guardado? Não sabemos. Ela não busca um emprego antes, ela não faz nada. Ela só chega com o tecladinho dela, ela começa a criar músicas, e daí a vizinha já bate falando que ela não pode fazer barulho à noite. E ela vai pro terraço do prédio pra ensaiar com o teclado elétrico dela sem nenhum fio. Nenhuma ligação elétrica, mas o teclado tá lá tocando, sem uma fonte de energia. Daí no outro dia de manhã ela acorda toda empolgada e vai em várias gravadoras para entregar a fitinha dela. Só que todas as gravadoras fecham as portas na cara dela, falando que eles não recebem fita. E ela tá muito desiludida, sabe? Ela tá triste, ela não consegue fazer o que ela precisa. Daí à noite, ela também não tem um planejamento, tá? À noite ela chega num bar, olha pro garçom, aleatoriamente fala: Oi, eu estou começando minha carreira musical, você sabe com quem eu posso conversar? Conhece um produtor musical? E o garçom fala, meu sonho é ser saxofonista, eu nunca consegui, o que você quer beber? Ela pede a bebida e passa um homem. E esse homem cumprimenta as pessoas e ela olha pro garçom e fala, quem é ele? E daí ele fala, esse é o Kevin O'Donnell. Ele é um grande produtor musical. E ela pensa, ótimo, massa, vou lá falar com ele. Então ela fica lá no bar, ela espera o turno acabar. E o Kevin, na verdade, ele é chapeiro do restaurante. E sem brincadeira, as pessoas que trabalharam a noite inteira no bar saem pela porta de trás parecendo que elas saíram de um clipe musical. Todos de blazer, camisa, camiseta, mini saia, cabelo arrumado. E ela para e olha pra ele e fala, oi, eu queria deixar
deixar minha fitinha aqui com você, porque eu soube que você é um grande produtor musical. E daí os outros funcionários do restaurante começam a rir. E ele, ao invés de falar a verdade, ele fala, não, vou dar um jeito, tá bom? Vou ver, eu não faço isso sempre, mas vou ver aqui pra você. E ela fica tipo... detalhe, o filme inteiro, ela segue a escola de atuação da Kristen Stewart em Crepúsculo. Ela nunca fecha a boca, então ela tá sempre... E ela tá sempre com cara de cachorrinho abandonado. Então, você olha, ela tá... Eu queria deixar minha fitinha com você. Irritante. Quando os dois estão conversando e ele vai chamar ela pra sair, aparece o verdadeiro chefe dele falando, próxima vez que você não lavar tela avental, eu vou te demitir. Daí ele fala, não fala assim comigo. E daí, no final, ela descobre e ela olha pra ele e fala, eu fiz papel de idiota? Que absurdo. Ela realmente fez papel de idiota, mas sabe o que resolveria? Você falar, oi, tudo bem? O garçom me falou que você é um produtor musical famoso. Isso é verdade? Se sim, eu tenho uma fita para te dar. Eu gosto de escrever músicas. Mas ela perguntou? Não. Ela só chegou falando. Não que o Kevin esteja certo. Kevin não tá certo. Mas, se ela tivesse feito uma perguntinha, sabe? Por que não perguntar? Chegar com uma fita na cara do desconhecido? Perguntem. Lição de comunicação, perguntem. Tenho certeza que todo mundo sabe todas as informações antes de falar uma bobeira dessa. E daí ela sai brava, e ele, como um homem normal e tradicional, persegue ela por 4 quadras, falando, eu não tô te seguindo, tá? Eu só quero adivinhar de que cidade você vem. Aposto que você veio de uma cidade pequena, porque você não tem brinco nem tatuagem. Madrugada, sozinha, e um cara seguindo ela. Ela acha o quê? Encantador. Porque a última conversa que eles têm, novamente, o roteiro é maravilhoso. Ela olha pra ele e fala, dá pra você sair daí? Eu não consigo lidar com um homem olhando pra minha bunda faz 20 minutos. E daí ele vai embora e fala, eu só estava olhando pra sua bunda nos primeiros 15 minutos. E ela faz um... sai rindo e vai embora, porque ela acha o quê? Super encantador um homem te seguir de madrugada, por 4 quadras de madrugada sozinha. Normal, encantador. No outro dia, ela continua a jornada dela de profissional da música de sucesso. Ela vai em uma outra gravadora e o recepcionista fala, se você quer ser ouvida, vai em um open mic que o pessoal vai te ouvir. Open mic é quando você pode ir lá e se apresentar. Vai, se inscreve, você pode se apresentar, todo mundo te assiste. Ela vai num desses open mics e a gente descobre o grande segredo dela. Ela tem fobia de cantar em público. E a gente vai ver a pior representação de fobia da história do cinema. Então ela vai se apresentar, ela pega o violão, as 7 pessoas do bar estão olhando pra ela, ela trava assim e sai correndo. Quando ela chega em casa, assaltaram a casa dela. Não apenas assaltaram a casa dela, eles fizeram um estrago, não sobrou um copo sem quebrar. Eles tinham um único objetivo, que era destruir a vida dessa menina. E ela tá lá chorando no chão, tudo cagado, porque ninguém escuta a música dela, ela tá desiludida, ela tá sem dinheiro, e ela faz o quê? Sai de madrugada de novo para agora ir numa lanchonete. Daí ela chega toda com cara de... e com um monte de dólar, assim, coisado, e fala, quanto que é uma torta? E daí ele fala, é de graça pra você, mocinha. E daí ela toma um café com uma torta, e daí lá na mesa tem 3 mulheres. Essas 3 mulheres estão felizes, sorrindo e contando dinheiro. E elas estão se divertindo e comendo batata e rindo e falando sobre personalidades famosas. E a Violet olha pra elas e fala, quem são essas mulheres? E daí ele fala, elas são atendentes. E elas vêm todo dia de manhã pra descansar, pra relaxar, pra poder seguir com o dia delas. E daí ela chega e fala bem pertinho, elas são prostitutas! Daí ele fala, não, elas são coiotes. E ela não tem mais nenhuma pergunta depois dessa informação. E daí ela continua olhando com admiração pra essas moças, assim, babando, e elas com dinheiro. E daí acontece aquele momento que ela escuta exatamente as palavras que ela precisa ouvir naquele momento pra tudo funcionar, sabe? Então ela descobre que elas são caiotes, seja lá o que seja isso até agora. E uma delas tá falando, nossa, outra moça bonita, você realmente quer largar esse trabalho incrível para fazer faculdade de direito? Olha só, nós todos ganhamos $300 essa noite, não é mesmo? E daí close nos dólares, assim, tipo, a conversa tá sendo pra Violet ouvir mesmo. E a moça que vai fazer faculdade de direito não é nada mais nada menos que a top model Tyra Banks. E daí ela começa a dançar de madrugada e eles fazem os cortes, isso eles vão fazer o filme inteiro, eles fazem os cortes de um jeito que parece que ela tá dançando muito bem, mas ela não tá. Ela tá tipo só se movendo e fazendo um... Só que o corte faz ficar emocionante, sabe? Numa lanchonete de madrugada e tá todo mundo assim, vai desconhecida! Com essa informação valiosíssima de que elas são coiotes e com o endereço do local, ela no outro dia vai tentar ser uma coiote, sem saber o que é. E ela vai vestida exatamente como eu me vestia pra ir na igreja. Igual. Jaquetinha de zíper, saia bem
no meio da canela, assim, cabelinho amarrado pra trás. Ela desce no bar e quem atende ela é a Lil, que é a dona do bar e ela é a pessoa menos comunicativa da história. Essa mulher não ajuda, ela só atrapalha, ela só confunde, ela nunca explica. A junção da Violet nunca perguntando e da Lil nunca explicando faz uma coisa incrível. Ela chega e fala, oi, eu quero ser uma coiote. Daí ela fala, da onde você é? Ela fala, eu sou de New Jersey. Daí ela fala, entendi. Mas eu acho que você não tem cara do papel, não. Obrigada, massa. A Violet, além de ser uma pessoa muito inocente, ela também tem a boca grande, né? Ela fala assim, olha, você é a chefe ou não é? Porque se você for outra garçonete se pagando de chefe, eu não quero nem perder meu tempo. Porque ela ficou assustada com o O'Connor, que fingiu que era produtor musical, né? E daí ela solta uma dessa, assim, na entrevista de emprego. Não quero ficar falando com funcionária, tá? Eu tô aqui pra falar com o chefe. Para de perder meu tempo. E daí isso faz com que a chefe olhe pra ela diferente e fale, você tem o que precisa? Ela fala, então tá. Hoje à noite, às 11 horas da noite, você tem uma audição. Não é uma entrevista, é uma audição. Esteja aqui. E daí ela fala, mas por que você quer me contratar agora? Ela fala, não contratar, eu quero te dar uma audição. Por quê? E eu vou declamar isso literalmente pra vocês. Porque os homens que vêm aqui carregam no meio das pernas crianças de 2 anos de idade. Eles estão falando do tamanho do pintinho. Você tem cara de professora de alfabetização. Essas crianças de 2 anos que estão no meio das pernas deles vão adorar a tua cara de professora de alfabetização. Beleza, então eles saem da entrevista, onde a Violet não perguntou o que é pra fazer. A Lil não perguntou se ela tinha habilidade, se ela sabia o que estava acontecendo, que roupa que era pra usar, o que ela tinha que estar preparada. Nada, as duas só falam, esteja aqui às 11. E ela, ok, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso também. Eu vou ser uma coiote às 11h30 da noite no bar. E ela não precisa de novas informações. Ela é ótima nisso, de ter o básico e ficar feliz que ela tem. Daí, ela chega lá à noite e descobre que esse bar não é como os outros bares. Esse bar, as bartenders também são garçonetes que também dançam em cima do balcão. Então elas têm tripla jornada. E ela faz aquela cara de sonsa dela, só que agora assustada. Meu Deus, o que é isso? E elas dançam loucamente. E a propósito, esse filme é baseado numa rede de bares reais, tá? Que surgiram em 94, com o mesmo nome, Coyote Ugly. E ela chega falando, meu Deus do céu, que lugar maluco, incrível. E assim, o Coyote, ele é um pré-Kenga. Porque você é coiote, daí você vira uma stripper, daí você vira uma prostituta. Coiote é o berçário da Kenguice. Elas dançam sensualmente, mas elas não tiram a roupa, mas elas quase tiram. É confuso. É bastante confuso. E elas dançam músicas variadas e elas desperdiçam muito álcool. Joga álcool na cara de todo mundo, assim. Negócio complicado. E daí ela tem o pior primeiro dia, entrevista de emprego / audição da história. Ela chega, fala com a dona, e a dona olha pra ela e fala, gostei da tua blusinha. E daí ela fala, obrigada. E daí ela rasga a blusa e deixa ela um cropped sem manga e fala, como que é o teu nome? Daí ela fala, Violet. Daí ela fala, esse nome não é bom. Ela pega o megafone e conta a origem pornográfica da Violet. Sério. Gente, conheçam a nossa nova atendente, a Jersey. Ela é professora do berçário, ela cresceu no convento e ela está cansada de ser a última virgem de Nova York. Quem aqui vai pagar uma bebida pra ela? Por quê? A origem de história pornô. Faz sentido. Não precisava contar tudo isso. Mas conta, todo mundo fica tipo, yeah! Uhul! E daí tem mais 2 atendentes. Uma, a história dela é ser uma russa provocadora. E a outra, ela é bruta, ela é grossa, ela é sem frescura. E daí ela, que é a rainha da comunicação, a chefe fala, tenho 2 regras. Você não pode namorar ninguém que é cliente e você não pode trazer seu namorado no bar. 2 únicas regras. Vai trabalhar. E daí eles botam ela pra fazer drink. Ela nunca fez nada disso e ela não sabia que ela tinha que fazer isso, porque ninguém contou pra ela, ela não perguntou. E daí ela tá toda confusa, tipo, meu Deus, o que eu faço aqui? E ela começa a atrapalhar as pessoas e as 2 começam a surrar ela. E ela tá tipo, nossa, que confusão. E daí aparece alguém no balcão e fala, me veja uma água. Toda vez que alguém pede água no bar, ela tem que pegar o megafone e falar, tal pessoa pediu uma água. Daí todo mundo grita, H2O? Não. H2O? Não. E eles pegam uma mangueira e jogam água no cara que pediu água.
e molha todo mundo, é tudo uma nojeira, me dá agonia. Daí o que acontece? Depois que jogam água, todas elas sobem no balcão e fazem uma dança coreografadíssima, assim, é um sapateado, é um negócio absurdo. E a Liu olha pra Violet e fala, vai lá, sobe lá, vê o que você consegue fazer. Ela olha pra ele e fala, eu não consigo fazer essa dança, porque é uma dança coreografada, é quase um sapateado. Eles nunca ensaiam nada nesse filme, tá? Duas coisas que eles não fazem, eles não dormem e eles não ensaiam, eles apenas sabem. E daí ela fala, eu não sei dançar isso. Então, e daí a chefe que deu as duas piores regras da história, que não explicou o que era pra fazer, que rasgou a roupa dela, fala assim, tá bom, então, obrigada por ter vindo, entrega um dinheirinho e ela vai embora. Porque ela não sabia uma coreografia complicada imediatamente, por osmose. Falei, ela não é uma boa chefe, ela não conta as coisas. Mas, quando ela tá indo embora, dois homens grandes começam a brigar. E a Violet, do nada, sem uma explicação, do além, ela olha para essas duas pessoas que são enormes e falam, vocês dois podem brigar ou vocês podem pegar esses $10 e comprar bebidas para as moças que estão no bar. E os dois acabam com a intriga, eles têm paz. E aquilo faz, de novo, a pior chefe do planeta olhar com carinho pra Violet e falar, você consegue separar brigas. Isso é bom pro meu estabelecimento. O que deveria ser um aviso para a Violet sair correndo. Se você ganha pontos com a chefe porque você é bom em separar briga, você tinha que ver isso já, Violet. Mas não viu, né? Não viu, não perguntou. Ela olha pra ela e fala, amanhã eu te dou outra chance. Apareça em tal hora nessa loja aqui que eu vou mandar a minha consultora de moda fazer você comprar umas roupas. Daí ela sai dessa aventura insólita que foi essa entrevista de emprego e lembra que uma das fitinhas dela tá com o Kevin. E ela vai até o bar para pegar a fita de volta que está no bolso dele enquanto ele faz hambúrguer. Eu vou levar essa fita, vai que precisa. Ela fala, eu vim pegar minha fita. E daí ele fala, toma aqui tua fita. E daí ele começa a cantarolar as músicas dela e ela fala, pode zombar à vontade, nada que você fala vai me fazer desistir. Do nada. E ele fala, não, tô te dizendo que tua música é boa. E eu queria te ver de novo, como é que eu posso te ver de novo? E ela, que acabou de passar pelo maior cagaço da vida dela naquele bar, olha pra ele e fala, toda sensual, eu sou uma coiote. Daí ele pergunta, o que é isso? E ela, se você quer saber, você vai descobrir. E sai toda empoderada. Ela nem passou na entrevista. Ela quase infartou, quase teve um AVC no bar e agora ela tá toda, sou uma coiote. Não é ainda. Daí, no outro dia de manhã, ela vai na loja, uma loja de Kenga, chamado Kengas, com apóstrofo. Brincadeira, não. Mas é uma loja de roupas provocantes para pessoas que trabalham com isso. E lá a gente tem o quê? Uma montagem de troca de roupa, porque todo filme dos anos 2000 ele é obrigatório, por lei, ter uma montagem de troca de roupa no provador. E daí elas provam várias roupas, até o momento que ela escolhe as roupas, todas pagas pela chefe dela, que nem queria ela no emprego, mas depois quis, porque ela soube separar briga, dá um monte de roupa de Kenga pra ela. Daí acontece, pra mim, a cena que é a cena mais vergonha alheia da história. Ai, que vergonha que eu tenho daquela cena. Ela olha pro espelho com aquela cara de sonsa dela, assim. E ela tá com uma roupa bem anos 2000, assim. Ela olha séria, fala bem sensualmente pro espelho. Tenho vergonha só de falar essa frase. Ela, tipo, me desculpa, pai, porque eu pequei. Ela nem tá tão quenga assim, ela tá de blusinha que mostra a barriga. Ela chega no segundo dia de trabalho dela. Outra grande red flag sobre essa chefe, a Liu, é que toda vez que um cara pagar uma bebida pras garçonetes, barman, dançarinas, elas têm que aceitar. E ela já não tava mais conseguindo beber, porque, né? Shot de tequila, shot de tal coisa. E daí ela olha pra russa provocante e fala, como é que você consegue beber tanto? Sem ficar doida. Ela fala, não, eu tomo a bebida junto com a cerveja. Ela fala, hã? Ela assim, não, você aceita a bebida e daí você gospe na garrafa de cerveja. E ela faz isso muito facilmente. A Violet tenta fazer, não dá muito certo. E eu sempre me perguntei se isso é uma boa ideia. Você beber e cuspir na cerveja. Mas eu nunca... Vocês sabem onde vai chegar isso? Sabe? Mas eu nunca tive ninguém pra me provar e me dizer se isso é passável, se alguém vai acreditar ou não. Então eu fiz o quê? Eu vou fazer isso na frente de vocês e vocês vão me dizer nos comentários se parece que eu tô bebendo a cerveja e que eu não tô cuspindo água. Saúde! Não dá. Tem ar dentro. Eu descobri. Ó, caso você entre numa situação em que você tenha que fingir que tá bebendo, ó, você tem que deixar ar. Você não pode fazer que nem eu coloquei inteiro na boca. Então você deixa o ar para o ar sair. Então, olha que tutorial útil para vocês, não é? Agora aparece. Funciona. Informação importantíssima.
Aí agora que ela aprendeu o grande segredo das garçonetes, dançarinas, bartenders, a morena, que não gosta dela, morena não, branca do cabelo preto, fala, olha aquele cara ali, ele tá pedindo uma bebida, vai lá atender ele. Ela atende, o cara fala, eu quero uma água. E daí ela fala, tá bom. Mas a moça má, cabelo preto, fala, a gente não serve água, né? E daí ela fala, eita, dela tem que pegar o megafone e falar, esse cara pediu água. E todo mundo, H2O, não, H2O, não, H2O, não. E ela pega a mangueira de água e joga no cara. Só que o que ela não sabia, e todos os outros sabiam, é que aquele cara é um inspetor que tá vendo se tá tudo certo com o bar. Então a moça branca do cabelo preto fez isso pra destruir a carreira dela de 24 horas. A Liu, a chefe, que podia ter dado essa informação, ficou muito brava. Ela olhou pra ela e falou, pra esse cara a gente dá o que ele pedir. Mas até ontem ela tinha falado que ninguém bebe água nesse bar. Como é que a Violet tinha saber que o cara é inspetor? Daí ela sai do bar com o inspetor, a chefe, e ela volta falando, o inspetor quase fechou a casa por isso que você fez. Agora você tem até o final da noite para me conseguir $250. Se você não me conseguir $250, você tá demitido. Primeira noite de teste, ela rasgar a roupa dela. Segunda noite de teste, ela tem que pagar a dona. Quem chega na hora? O Kevin, que descobriu que é uma coiote e olha pra ela e fala, tá tudo bem? Ela fala, não, eu preciso arranjar $250 até o final da noite, senão eu vou ser demitida. E ele não perguntou, como assim você tem que pagar seu chefe pro emprego? Não perguntou isso, ele fala, olha, toma aqui $8, já é um começo. Ela fala, não, eu não quero seus $8. E ela pega o microfone e fala, senhoras e senhores, hoje nós vamos leiloar o macho. E ela não dá novas informações sobre isso. Não tem regras. Como assim? Até onde você pode ir com esse macho leiloado? Ela podia explicar mais. Fazer um disclaimer. Mas não, ela fala, eu vou leiloar esse macho. O macho sabe? O macho não sabe. E ela fala, o quê? Ele fala, sobe aqui. Daí ele sobe, todo distraído. E daí as pessoas começam a dar dinheiro pra ele. E daí ele se empolga. E daí ele começa a dançar. E daí, senhoras e senhores, nesse momento, nada foi como antes pra mim. O amor que eu senti por esse homem, que o ator original se chama Adam Garcia. Gente, eu tive uma segunda puberdade naquele dia. Meu olho brilhou. Nada foi como antes, depois daquele homem dançando no bar. Eu vi ele dançando no bar ontem e eu fiquei com vergonha. Mas eu, com 15 anos, ele dança tão bem. E daí, Neuraci começou a ficar muito tempo obcecada por esse homem. Mas era nos 2000, você não tinha essa coisa de internet banda larga, você não tinha essa coisa de computador em casa. Então eu tinha que ir até onde na Lan House, ia na Lan House, e eu escrevi no papel todos os filmes que esse maldito fez. E eu ficava na página oficial dele, vendo as coisas que ele fez. E eu tinha uma mania, que vocês não sabem, mas todo lugar próximo que eu ia sempre, tipo perto de local de trabalho, de estudo, de amiga, eu procurava as locadoras próximas pra fazer cadastro, porque eu queria ter essa opção de ver filmes que não tem nas minhas locadoras próximas, que eu também tinha ficha em todas. Eu fiz uma conta, eu tinha ficha em mais ou menos umas 30 locadoras, que nem eram perto da minha casa, mas vai que naquela locadora tem o filme que eu quero ver, sabe? E eu anotei os filmes e eu procurei loucamente por esses filmes de forma física em locadoras. Eu assisti Confissões de uma Adolescente em Crise, porque ele aparece. Eu assisti Os Garotos da Minha Vida, filme triste pra caralho. Nossa, eu saí deprimida por causa dele. Você sabia que ele é campeão de sapateado? Que ele apareceu nas Olimpíadas dos anos 2000 de Sydney, porque ele é australiano. Sapateando sozinho? Não. Eu sabia. Isso antes do YouTube. Sabe o que ele fez também? Um filme chamado Bootman, que foi uma das minhas maiores buscas por esse filme. Por que ele não é um filme conhecido? Por que ele não é um filme conhecido? Porque ele é ruim. É um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Quando eu achei esse filme, eu digo pra vocês sem brincadeira o que é esse filme. Ele é um drama de irmãos metalúrgicos, eu acho que é isso. E a vontade de um deles de dançar sapateado. E o filme inteiro tem como objetivo fazer o sapateado parecer uma coisa heterossexual. A cena final do filme eu vou pôr aqui, só que sem música, né? É uma super apresentação de sapateado, onde eles estão suados, com roupa de funcionário, num chão de ferro, sapateando. É difícil ornar sapateado. Parece que eles estão fazendo cosplay de funcionário. E daí, eles pegam serra pra fazer aquelas faíscas, sabe? Tipo, todos os homens muito héteros, só que eles são tipo sapateando. E daí não basta isso. Tem uma plataforma que sobe e daí embaixo tem água. E daí eles sapateam na água. Não faz som embaixo da água no sapateado. É importante para a acústica do sapateado que ele bata no chão. A água absorve o som do sapateado, mas eles dançam como se fizesse sentido. Mas enfim, eu fiquei completamente obcecada por esse ator. Eu amava ele era o homem da minha vida por um número grande de tempo. Senhora amada, eu sei muito mais do que eu gostaria sobre ele. Muito mais. Ele fez a versão australiana da adaptação musical
do filme nos embalos de sábado à noite. E daí, claro, a venda dá certo, acaba com ele quase tirando completamente a roupa, consegue $250. No final da noite, ela tá comemorando, porque ela não foi demitida, porque ela deu dinheiro pro contratante. E ela vai embora, toda feliz, e quem tá lá? O Kevin, falando que ele teve que ter um date com a moça que, a propósito, eu esqueci de falar, quando ela ganhou o corpo dele, ela subiu no balcão e começou a beijar o corpo inteiro dele na frente de todo mundo. E daí ele tá contando que ele teve que ouvir todos os problemas, dramas e esperanças dessa mulher, e ela fala, ai, desculpa, eu tô te devendo. Ele fala, tá me devendo muito. Ela fala, então tá, a gente vai ter 2 dates em troca de você ter vendido seu corpo por mim. E daí ele fala, 4 dates dela. Ele olha pra ela e fala, sabe o que eu quero agora? Dela, o quê? Ele fala, o que todo homem quer agora, tomar café da manhã. Então ela fala, e eles vão tomar café da manhã numa lanchonete suspeitíssima, e ele passa um dinheiro escondido pra um cara, e ele entrega um pacote de papel bem amassado, que tá amassado até o final. Tem, tipo, muito amassado e um pedacinho de papel. E ela olha pra ele e fala, cara, você tá metido com droga? E ele fala, não. E ele tira do papel uma revistinha em quadrinhos desse tamanho, que nunca ia caber naquele papel enrolado. Sempre tive problema com isso. E ele fala, edição do Homem-Aranha, a primeira vez que o Demolidor aparece. Ela fala, nossa, você é um nerd. Ele fala, sou. Mas sou um nerd machão. E daí, depois disso, eles fazem o quê? Eles deitam em cima do conversível do Kevin e contam sobre seus sonhos e esperanças. E pra mim, aquilo era o sonho de vida. Tudo que eu quero na minha vida é pra Nova York, deitar em cima do capô de um carro com um desconhecido e contar os meus sonhos de vida. E a gente descobre muito mais sobre os sonhos da Violet, que são sempre muito bons. Ela fala, eu vim aqui porque meu sonho não é cantar para todo mundo. Meu sonho é que a minha música seja cantada por alguém famoso. Eu só quero ficar nas sombras. Ele fala, mas por quê? Daí eu falo, porque eu tenho medo de cantar em público. Porque a minha mãe tinha medo de cantar em público. Enfim, essa é toda a história. Ela adquiriu a fobia de cantar em público de maneira genética pela mãe. E ela fala, mas eu não sei o que eu faço, porque todas as gravadoras querem que eu cante para que elas conheçam a minha música. Depois desse date maravilhoso, sabe o que eles fazem? Eles vão até uma doca descarregar peixe. Viu que único e especial? Ele não é como os outros garotos. Ele te leva pra carregar peixe e divide o dinheiro com você. E daí os dois carregam peixe e daí ele dá um beijo nela. E agora eles têm um relacionamento. Eu fiquei tão indignada, sabe? Porque eu ficava tipo, cara, como que o Adam Garcia não é o maior ator da história? Ele é lindo, ele é perfeito, ele é mágico, ele é carismático, ele sabe dançar, ele sabe sapatear. A indústria de Hollywood é muito injusta. Por que fizeram isso com esse homem? E daí eu vi a versão legendada. Ele realmente não é bom ator, gente. Ele é bem ruim. E ele não tem muito carisma, não. A dublagem salvou ele, hein? Forte. A dublagem salvou ele forte, porque os dois juntos. Não tem uma química. Duas coisas que fazem esse filme ser melhor no Brasil. A dublagem e o nome. Porque show bar faz muito mais sentido do que Coyote Ugly. Show bar. O que é um bar? Que tem show. Simples, fácil. Quando você for fazer um nome, é esse nome que você tem que fazer. Sabe o nome que não é bom? Coyote Ugly. Tem um momento que ela explica por que o nome é Coyote Ugly. E é uma história tão ruim que a dona explica a história. Ela fala assim para uma cliente: você já acordou um dia de manhã deitada nos braços de um cara tão feio, mas tão feio, que você preferiria amputar o teu braço com os dentes do que acordar ele? Então, isso é uma pessoa feia nível coiote. Por quê? Porque os coiotes, se por acaso ficarem presos em uma armadilha, eles têm a coragem de amputar o próprio pé e sair correndo. Então eles mordem o próprio pé, o pé fica na armadilha e eles saem correndo. Por isso, o nome do bar é Coyote Ugly. Feio nível coiote. Para fazer um bar de meninas que dançam em cima do balcão. Faz sentido pra vocês? Faz pra ninguém. Não é uma coisa de muito sentido. Daí, sei lá, eles só mostram noites e dias, noites e dias, noites. A gente não sabe quanto tempo passa nisso. Mas numa próxima noite, o bar tá super lotado de gente. E daí a polícia chega ao mesmo tempo. E daí uma das dançarinas, ela é erguida pela multidão de homens e levada por eles. Ela, a dona, perde o controle da situação. Ela não consegue chegar ao bar de tão caótico, porque as pessoas começam a brigar. Então temos a polícia, as pessoas começando a brigar. Nós temos uma mulher sendo levada em direção ao abismo de macho e a Violet dentro do balcão pensando: eita, o que eu posso fazer? Ela tenta jogar um balde de gelo, não dá certo. E daí, vocês pensem comigo. Numa situação dessa de risco, que a sua colega de trabalho está sendo linchada por um monte de homem, a sua chefe tá presa em cima de um balcão, a polícia tá chegando, o que você pensa? Eu vou cantar. Lembra do medo, fobia que ela tem de cantar? Então, ela tem fobia de cantar as músicas que ela escreve. Qualquer outra música, tá tocando uma música, ela sobe no palco e ela tá tímida por um total de 3 segundos. Ela tá tipo no começo,
Mas ela vê alguém, ela já começa a sorrir, ela já começa a dançar, porque acabou o trauma. E a música dela é tão encantadora. Ela é praticamente uma sereia moderna que encantava os marinheiros antigamente, faziam eles cair do mar. Ela encanta os homens e faz todos eles pararem de brigar. Então os homens param de brigar com ela cantando. A polícia decide que não vai multar o bar por superlotação. Eles carregam a moça de volta pro bar. Adoro esse filme. E todo mundo se une pra cantar com ela. Porque o poder da música salvou tudo. Você canta bem, mas duvido que você cante bem em nível. O policial não vai mais cobrar uma multa por superlotação. Você já cantou e dois homens pararam de brigar? Duvido. Vai já. Uma coisa que me deixa fascinada é que quando eu vi esse filme, as primeiras, 10 vezes, eu tive certeza no meu coração que a minha vocação profissional era ser uma coiote. Se abrisse um bar Coyote Ugly no Brasil, eu iria me inscrever porque eu nasci pra isso. Agora eu quero que você corte pra mim, com 15 anos, crente. Meu pai não deixava ter maquiagem. Eu não tinha batom com cor. Tudo que eu tinha era um lápis de olho preto de R$2 que eu juntei dinheiro pra comprar. E um gloss transparente. Nenhuma blusinha minha era sem manga. Porque roupa sem manga é coisa de desviada. Sonhando em ser dançarina de bar, achando que era a minha vocação, afinal não é stripper, não é prostituição, é coiote. E eu fico tipo, puta que pariu. Agora, eu pensando isso, tipo, eles fizeram um filme que me fez acreditar que o meu sonho de carreira era dançar pra homens sensualmente. Isso é uma propaganda bem feita. Elas são carregadas pela multidão. Os homens encostam nelas sem autorização. Elas fazem 3 funções diferentes. Elas obrigatoriamente têm que se vestir de forma promíscua. Elas têm uma história de mentirinha que parece um filme pornô e carreira. Não existe nada de errado nessa história. E eu tenho certeza que eu seria uma ótima coiote de sucesso. Eu seria uma coiote e eu acharia um Kevin e eu seria feliz pra sempre. Agora, hein? Agora a Violet é a nova coiote oficialmente. Então ela agora passou do período de teste. E nesse caos que tá acontecendo com a polícia, que ela começa a cantar, tem pra mim o maior dúvida histórica que eu tenho na minha vida. E eu não achei a relação disso. Se vocês acharem, eu vou ficar feliz. Quando ela tá cantando no palco, aparece um fotógrafo. Esse fotógrafo é o diretor de cinema Michael Bay. O cara que fez Transformers. Por que ele é figurante nesse filme? Por que ele é o fotógrafo figurante desse filme? Eu não achei nada na internet que explicasse. Ele é amigo do diretor? Ele faz parte da produtora? Ele ajudou na trilha sonora? Ele é namorado de alguém? Eu procurei, ele não era esposo de ninguém, nada. Por que o diretor famoso Michael Bay aparece como fotógrafo no filme Show Bar? No meu leito de morte, eu vou pensar, por que o Michael Bay apareceu como figurante fotógrafo no filme Show Bar? Não faz sentido. Como isso aconteceu? Daí ela sai do bar se sentindo empoderada, porque agora ela canta e vai na casa do Kevin de madrugada e dá um beijo nele e fala que ela teve um bom dia. Ela chega em casa. Sério, as noites são infinitas, porque ela fica no bar até altas horas, deu tempo de ela ir beijar o Kevin, não amanheceu ainda, ela pega o tecladinho, pega o violãozinho dela e vai no alto do terraço de Nova York cantar de novo. Só que é engraçado que quando ela tá com a guitarra cantando, ela tá parecendo o Corvo, sabe o Corvo de 1994? Tem uma cena que ele também tá tocando guitarra no terraço de Detroit, acho que é isso. E eu só consigo pensar, tipo, ela toda feliz cantando, e daí corta pro Corvo emo, com a maquiagem, tocando guitarra ao mesmo tempo, os dois juntos. E daí, no outro dia, o Kevin leva ela pra casa dele pra fazer ela perder o medo de falar em público. Então ele pega emprestado um teclado, microfone e consegue vários displays de pessoas famosas pra ficar na frente dela. E daí ela olha pra ele e fala, você sabe que eu não consigo cantar em público? Ele fala, mas o que você sente? Ela fala, eu vou te explicar a minha fobia de cantar em público. E como ela explica isso tirando a roupa? Ela fala, primeiro eu fico bem nervosa. E dela tira uma peça de roupa. Daí a minha visão fica turva e tira outra peça de roupa. Ela explica pra gente e pro Kevin que o pânico dela é exatamente igual ao sentir tesão. Quando eu falei que era a pior representação histórica de fobia, eu não tava brincando. Quer saber com o medo que eu sinto de não ter coragem de cantar? Vamos tirar a roupa. Daí eles cometem o tango do demônio. E daí ela tá de madrugada tocando no teclado, ensaiando as músicas dela. E ele aparece atrás dela e fala, o que eu posso te ajudar pra você a perder esse medo? Ela fala, desaparecer. E daí ele apaga todas as luzes. E o medo acaba de novo. É muito, muito bom essa fobia dela. Só que apaga as luzes, só que ele tá tipo aqui nela.
Então ela ia sentir a respiração dele, porque ele tá muito perto. Mas não tem problema, ela canta a música pra ele, canta a música Você é o jeito certo do homem errado. E eu acho que agora ela é uma pessoa melhor. Então agora o medo dela não é de cantar pra alguém e não é de cantar outras músicas. É exclusivamente de cantar em público com a luz acesa as músicas que ela mesma escreveu. Daí, enquanto ela toca a música no teclado, perde o medo dela, a gente vê uma montagem dela aprendendo a ser bartender, fazendo os truques, ela se divertindo com as garotas e elas jogando beisebol, porque aparentemente elas têm um time de beisebol. Por que as dançarinas, bartenders, garçonetes têm um time de beisebol? Não sei, mas uma delas tira a roupa pra distrair o oponente. Elas têm até uniforme. E daí, depois que tem essa grande montagem dela, vivendo o melhor momento da vida dela, ganhando muito dinheiro no Coyote Ugly, com um namoradinho bonitinho, ela vai ver o pai dela pra levar um sanduíche para o pai dela. O pai dela trabalha em pedágio. E eu sempre quis saber umas coisas. E agora eu tenho uma plataforma. E existe alguma chance de você ser ou conhecer alguém que trabalha num pedágio? E você pode me responder algumas coisas, por favor? Primeiro, tem banheiro dentro da cabine? Segundo, como vocês chegam lá? Como vocês vão embora? Vocês vêm de muito longe? Porque é no meio do nada. Como? Não tem ônibus. É fretado o ônibus? Vocês almoçam lá? O que tem lá dentro? O que vocês podem deixar lá dentro? Tem TVzinha? Você pode deixar o celular tocando? Não pode? Como que você conseguiu esse emprego? Foi uma entrevista? Você recebeu um edital? No seu currículo, o que você precisava de qualificação para trabalhar como atendente do pedágio? Toda vez que eu passo, eu quero tanto conversar com a moça e falar, me conta sua vida, seus sonhos, seus dramas. Paga bem? Tantas dúvidas. Me respondam, por favor, eu sempre quis saber. O pedágio é um grande mistério na minha vida. No outro dia, o Kevin consegue uma oportunidade para ela cantar num bar. Ela fala que tem pânico, lembra? E ele fala, mas eu vi você cantando no bar, eu vi você cantando na minha frente. Ela fala, não, mas as minhas músicas. Eu tenho pânico das minhas músicas. E daí ele convence ela a ir cantar, porque ele fala, você tem que começar de algum lugar e eu nunca mais vou te beijar se você não for. E ela fala, tá. Daí ela tá no bar onde eles estão jogando jarras de água nela molhada, enquanto uma joga água na outra, um negócio assim bem Domingo Legal. E ela tá sensualizando com a água e o pai dela chega na hora, porque o fotógrafo Michael Bay, diretor famoso de Hollywood, publicou a foto e os colegas de trabalho do pai dele viram e ele chega todo com desgosto e fala, os meus colegas de trabalho estão pendurando você na parede. Eu não acredito que você tá fazendo isso. Ela fala, pai, é só um bar, enquanto ela tá inteira molhada. Ele fala nada, porque ele não tem comunicação também. E ele vai embora e ela fica triste, chorando, e ela tenta ligar pro pai dela, o pai dela não atende. E ela liga pro pai falando, pai, você tem que me atender porque você não deve ter roupa limpa, porque você não deve ter comida em casa. E ele realmente não tem, porque ele é incompetente nesse nível. Por favor, fala comigo, eu não vou te pedir desculpas porque eu não tô fazendo nada errado, eu só tô dançando sensualmente no bar. E eu canto lá também, às vezes. E ele não atende, né? No dia da apresentação, ela já tinha avisado a chefe dela antes que ela ia ter que sair 2 horas antes pra ir na apresentação que ela mesma ia se apresentar. Mas no dia o bar tava muito cheio e a chefe não deixou. Ela fala, mas eu preciso ir. A chefe fala, não. Ela fala, tá bom. E daí ela liga pro Kevin e fala, não vou poder ir. Desculpa. E o Kevin tá tipo, o quê? Hã? Então tem um lugar vago no lugar que ele conseguiu, porque ele fez todo um sistema. E ela fala, não posso ir, desculpa, a gente conversa amanhã. Beijo. E o Kevin, que vive no universo paralelo de chunchos, e ele conseguiu o lugar dela nesse bar, usando a revistinha em quadrinho do Homem-Aranha como pagamento. Ele fica triste e tal. Num outro dia, ele vai no bar e ela tá dançando lá em cima e sobe um cara e começa a tentar agarrar ela, porque é um ambiente muito salubre. E ela tentando educadamente falando, você não pode ficar aqui. Kevin, que sabe no que ela trabalha, fica morrendo de ciúme, tira o cara lá de cima, os dois brigam loucamente. Ela sai pra fora e os dois começam a discutir porque ela deu o bolo nele, né? Ela fez uma cagadinha. Ele chama ela de cagona, fala que ela tá num lugar onde ninguém tá indo lá pra ver ela cantar, é só pra ver ela dançar, que ela é idiota de pensar que aquilo que ela faz é realmente ser cantora. Ela fala que ele não tem moral pra falar nada com ela, porque ele não tem coragem de fazer nada, não se desafia em nada, e ela não sabe nada da vida dele porque ele não se comunica. Ele fala, quer saber? Sabe por que eu não conto nada? Porque eu não tenho ninguém, eu saí da Austrália fugida, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém. E ela, ele fala, eu não tenho ninguém, eu tive uma infância horrorosa, mas mesmo assim eu tenho mais dignidade que você que fica dançando no bar. E daí os dois se xingam e ela fica brava e eles param de se falar. Logo após isso, a chefe dela chega e fala, você tá demitida. Fala, por quê? Tem 2 regras. Não saia com ninguém que é cliente e não
traga seu namorado no bar. Você fez o quê? Trouxe o namorado do bar. E daí ela fala, ai, para com isso, até parece, tinha que ser minha amiga. Ela, nunca fui tua amiga, eu sou tua chefe. E realmente, ela nunca foi. E eu tenho regras bem simples, esse bar não é uma festinha, é um lugar de profissional, de profissionalismo. Daí ela fala, que profissionalismo, meu ovo? Você fica cheio de regra, até parece, é um bar, para com isso. Audaciosíssimo. Ela fala, não, tchau, Jersey, que é como eles são chamados, boa sorte na tua jornada. Tchau, ela é demitida. No outro dia, ela tem que ir no casamento da melhor amiga dela. O pai tá lá, segue beiçudo, puto com todo mundo, odiando a vida, eles são obrigados a dançar, e ele fala, o problema não é o bar, o problema é que pela primeira vez na minha vida eu tive vergonha de você, e eu nunca achei que isso ia acontecer. E ele sai dramaticamente indo embora. Ela chega em casa em algum momento também, a gente não sabe o dia das coisas, e o Kevin liga pra ela e deixa um recado na secretária eletrônica, mas ela não consegue chegar a tempo porque ela tá abrindo a porta. 2 minutos depois, alguém liga de novo, ela acha que é o Kevin, mas não é o Kevin, é o que? É o hospital! Porque lembra que o pai dela tinha que tomar vitamina e comer coisa saudável porque ele tinha que cuidar da saúde? Então, ele tá no hospital porque ele foi atropelado. Gente, eles construíram todo um cenário de infartos e ele acaba atropelado. E ela chega lá triste, chorando, fala como ela ama o pai dela, a melhor amiga, sai do casamento dela pra ir ver o pai também. E ela tá muito nervosa, o pai dela acorda, ela fala que ela ama muito o pai dela, e ela fala que ela desistiu. Ela não deu certo, pai. Eu tentei, tô demitida, tô sem macho, acabou minha vida. E daí ela prega e fala, filha, não! Você sabia porque a sua mãe desistiu de cantar? Ela fala, porque minha mãe tinha medo. Ele fala, não, ela nunca teve medo. Ela cantava que nem um passarinho. E ela era tão feliz no palco. Mas daí, quando você nasceu, ela decidiu parar. E eu deixei. Então a culpa é minha. Porque eu deixei ela parar de cantar quando ela teve um filho. E daí ela tá tipo, quê? Então, filha, eu não vou deixar você desistir do seu sonho como eu deixei sua mãe desistir do seu sonho. Você não vai voltar pra casa. E não importa quantas bares você tenha que dançar sensualmente, você vai conseguir sua carreira. E ela fala, massa, pai. E outra coisa importante, o pai dela conseguiu uma namorada no hospital. Uma enfermeira deu em cima dele. Não tem nada com nada, eu só queria contar que coisa. Daí ela decide evoluir a carreira profissional dela e ao invés de gravar fitas, ela grava um CD. Que ela comprou um MacBook com o dinheiro do Coyote. Ela grava um CD, ela vê uma propaganda falando de um show que vai ter de novos talentos. Ela manda o CD que ela gravou para esse show. Ela é chamada para se apresentar naquele dia. Ela vai tentar falar com o Kevin e ele tá levando uma mulher para dentro e ela só escuta a mulher e acha que ele tá pegando outra mulher, mas na verdade a mulher vai ser a nova locatária da casa. Porque ele tá se mudando, porque ele não tem por que ficar lá, já que tudo que era importante não existe mais. Ela começa a trabalhar em outro bar, só que vestida. A chefe dela aparece lá e fala, volta pro bar, eu te amo, eu estava errada. Você é ótima, você é a única, você é especial. Volta pra lá quando você quiser. Ela fala, não preciso disso. E ela fala, realmente, você nunca teve cara de alguém que trabalhasse naquele lugar. Gente, ela ficou lá rebolando a bunda, esfregando a violetinha no balcão e as duas meio que fazem as pazes. É o dia da apresentação e a chefe dela, que não deixou ela sair 2 horas antes, que é mais louca que o Batman, que fala que ama o bar acima de tudo, fecha o bar mais cedo para que todos os funcionários vão ver a Violet cantar. Ela falou que ela nunca fez isso na história dela. Imagina o poder que a Violet tem. E a chefe, que não era amiga, também liga pro Kevin e fala, olha o jornal na página tal, e o Kevin vê isso. No dia da apresentação, eles têm que passar pelo pedágio. E daí, o pai dela fala, atendente de pedágio, faz o 1, 2, 3, que é um negócio que pisca a luz e buzina, que deve ter confundido todo mundo que tava no pedágio. E daí, ela tá indo embora, e daí ela faz a volta e fala, eu não vou conseguir. E daí o pai dela fala, vai sim. E ela fala, tá bom. Ela faz mais uma volta, causando quase um acidente em massa. Chega no lugar, ela tá tremendo, ela tá nervosa. É um momento muito importante. E daí ela sobe no palco e ela não consegue cantar. Mas daí vem o Kevin e apaga algumas luzes. Não todas, dá pra ver uma série de holofotes ligados. Ele apaga 3 das 20 luzes do estabelecimento. E isso faz com que ela ganhe confiança. E ela começa a cantar. Começa a cantar uma música que tem até hoje na minha playlist oficial e que eu canto pelo menos uma vez por semana no meu carro. Gosto bastante dessa música. E ela canta, todo mundo comemora. E daí corta para 3 meses depois, ela conseguiu um contrato com uma gravadora e ela realizou o sonho dela de ser escritora de música, compositora. Porque quem tá cantando a música é a LeAnn Rimes, que é uma cantora famosa nos anos 2000, que cantou originalmente o que a Violet cantava no filme. Ela só dublava e quem cantava era a LeAnn Rimes. E ela tá se apresentando no bar com o CD novo dela, com a música que a Violet escreveu. E tá todo mundo no bar. O pai, a namorada do pai, o Kevin, ela compra outra revistinha do Homem-Aranha e dá de presente pra ele. As duas sobem juntas no palco pra cantar. Ela leilou o pai dela. E o filme acaba com ela se beijando com o Kevin. Gente, que filmezinho caótico. Mais caótico que esse filme era só a cabeça do palhaço. Palhaço, neuracia adolescente. Mas é isso, gente. Me contem nos comentários do seu relacionamento com o filme Show Bar. Eu tenho certeza que vai ter bem mais gente que nem eu.
Se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal. Eu sou tão legal. Você vai ter uma grande roleta russa de vídeos. Você vai entrar num vídeo e vai pensar, eu vou rir, eu vou chorar, eu vou ficar pensando na minha vida, eu vou mudar velhos hábitos. Você nunca vai saber. É sempre uma emoção. Recomendo que você se inscreva e curta esse vídeo. E veja minha descrição. E se você quiser ser membro, você pode ser membro também. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.